Após descobrir uma traição devastadora, um homem enfrenta a difícil decisão de reconstruir sua vida aos 50 anos. Com a empresa prosperando sob sua gestão, ele começa a encontrar novos caminhos para sua felicidade, incluindo um possível romance e a reconstrução de um relacionamento com seus filhos. À medida que lida com as consequências de escolhas passadas, ele aprende que, apesar das perdas e dos desafios, a verdade, a coragem e as segundas chances podem trazer uma renovação inesperada. Segundas Chances é uma história de recomeços, resiliência e a busca por uma vida autêntica, mesmo quando tudo parece desmoronar. Minha esposa dormiu com o marido de 21 anos da nossa filha. Encontrei as mensagens deles enquanto a ajudava. Nunca imaginei que me tornaria um daqueles homens escrevendo um post como este. Sou James, tenho 52 anos, e até 3 semanas atrás, estava vivendo o que considerava uma vida bastante boa. Eu e Sarah éramos casados há 29 anos. Criamos 2 filhos juntos, nossa filha Emma, de 24 anos, e nosso filho Liam, de 20 anos. Emma se casou no ano passado com Tyler, de 21 anos, um bom rapaz que parecia realmente amá-la. O acolhemos em nossa família, e eu até ajudei ele a conseguir um emprego na empresa de construção que administro. Sarah sempre foi minha base. Passamos por tempos difíceis, em dificuldades financeiras quando as crianças eram pequenas, a morte do meu pai há 5 anos, a batalha contra o câncer de minha mãe. Através de tudo isso, permanecemos fortes juntos. Pelo menos, eu achava que sim. Foi numa terça-feira comum que tudo desmoronou. Sarah vinha reclamando do celular, dizendo que os aplicativos estavam travando, as mensagens não enviavam direito. Como eu era o suporte técnico da casa, apesar de não entender metade das configurações, ela me pediu para dar uma olhada. James, você pode ver meu celular? Acho que algo está errado com o aplicativo de mensagens, disse ela, entregando o celular desbloqueado enquanto ia para a cozinha preparar o jantar. Me sentei à mesa de jantar e abri o aplicativo de mensagens para ver se havia algum problema óbvio. Foi então que vi uma conversa com Tyler no topo das mensagens recentes dela. Achei estranho. Por que Sarah estaria trocando mensagens tão frequentes com o marido de nossa filha? Por curiosidade, mais do que por suspeita, cliquei na conversa. O que vi me fez gelar o sangue. Tyler, e não consigo parar de pensar em ontem. Quando posso te ver novamente? Sarah, Emma tem aquela conferência esse fim de semana. Ela sai sexta-feira de manhã. Tyler, imperfeito. Vou dizer que estou fazendo hora extra. Sarah, e meu coração acelera toda vez que penso nas suas mãos em mim. Tyler, você é incrível. Nunca senti algo assim antes. Sarah, devemos tomar mais cuidado. O James quase entrou da última vez. Tyler, vale o risco. Eu preciso de você. Havia também fotos. Fotos íntimas, que não vou descrever aqui, mas que não deixavam dúvidas sobre o que estava acontecendo entre minha esposa e o marido da nossa filha. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ambiente começou a girar, e eu agarrei a borda da mesa para me firmar. 29 anos de casamento e isso era o que tinha acontecido. Minha esposa, dormindo com o marido da nossa filha, um rapaz quase 30 anos mais novo do que ela, é casado com nossa filha. Rolei para trás na conversa e percebi que aquilo já estava acontecendo há pelo menos 2 meses, começando logo depois de Emma e Tyler terem brigado sobre ter filhos. Emma queria esperar mais alguns anos para se estabelecer na carreira, enquanto Tyler estava ansioso para formar uma família logo. Aparentemente, Sarah havia confortado Tyler, e esse conforto se transformou em algo totalmente diferente. Coloquei o celular de lado e tentei processar o que acabará de descobrir. A traição era multilayer, não apenas contra mim, mas também contra Emma. Pensei em confrontar Sarah imediatamente, mas decidi dar um tempo para pensar. Fui até a loja de ferramentas dizendo que precisava comprar algo e fiquei rodando por horas sem destino, tentando entender o que fazer. Quando voltei para casa, Sarah estava assistindo TV na sala, e o celular dela estava sobre a mesa de café. Ela havia se esquecido completamente de que eu deveria estar consertando o aparelho. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão preocupada ela realmente estava com os problemas técnicos. Você consertou meu celular? Ela perguntou casualmente. Me sentei em frente a ela. Eu vi suas mensagens com o Tyler, disse. O rosto dela ficou pálido por um momento. Ela não disse nada, então tentou rir, desconversando. Do que você está falando? Eu vi tudo. As mensagens, as fotos, tudo. Respondi calmamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas. James, quanto tempo? 2 meses. Ela sussurrou. Por quê? Por que ele? Simplesmente aconteceu, ela disse, enxugando as lágrimas. Ele estava com problemas com a Emma e veio me pedir conselhos. Uma coisa levou a outra, uma coisa levou a outra. Eu repeti, incrédulo. Ele é o marido da nossa filha, Sarah. Ele tem 21 anos. Eu sei, ela disse, a voz quebrando. Eu sei que foi errado, mas eu me deixei levar. O Tyler me fez me sentir jovem e desejada. Eu não. Ela desviou o olhar. É diferente. Nós dois estamos juntos há tanto tempo. A paixão não é a mesma. Então você decidiu encontrar a paixão com o marido da nossa filha, em vez de falar comigo sobre nosso casamento? Ela me olhou nos olhos e disse, e não queríamos que fosse tão longe. Aquela frase, tão desdenhosa em relação ao dano que ela havia causado,
tão relutante em assumir a responsabilidade, foi o que finalmente me quebrou. Eu não disse mais nada. Apenas me levantei, fui até o nosso quarto, puxei uma mala e comecei a fazer as malas. Sarah me seguiu, desesperada. O que você está fazendo, James? Por favor, precisamos conversar sobre isso. Foi um erro, eu vou terminar. Prometo. Por favor, não jogue 30 anos fora por um erro. Você já fez isso. Respondi, continuando a fazer as malas. E não foi um erro, foram dezenas de escolhas feitas, dia após dia, por 2 meses, para atrair não só a mim, mas também nossa filha. Por favor, ela implorou. Não conte para Emma, isso vai destruí-la. Você deveria ter pensado nisso antes de dormir com o marido dela, eu disse, terminando de fazer as malas, pegando meu laptop e documentos importantes, e indo para a porta. Sarah bloqueou meu caminho, chorando desesperada. E agora? Para onde você vai? Vou ficar no Marriott, no centro. Por enquanto, não tente me contatar. Vou pedir para o meu advogado falar com você. Advogado, James, por favor, nós podemos resolver isso. Olhei para ela uma última vez, essa mulher que eu amava há quase 3 décadas, a mãe dos meus filhos, agora uma estranha para mim. Não tem como resolver, Sarah. Acabou. O quarto do hotel era estéril e solitário, mas era melhor do que ficar em uma casa cheia de mentiras. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 5 anos e entrei em contato com um advogado de divórcio. Ao meio-dia, já tinha uma consulta marcada para o dia seguinte e havia enviado as capturas de tela das mensagens de Sarah e Tyler para meu e-mail como evidência. Então, veio a parte mais difícil, em decidir o que fazer em relação a Emma. Deveria contar a verdade a ela ou deixar Sarah e Tyler continuarem com a farsa? O pensamento de minha filha vivendo com um marido que estava dormindo com sua mãe me fez sentir fisicamente mal. No final, a decisão foi simples. Se eu fosse Emma, eu gostaria de saber. Ela merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Enviei as capturas de tela para Emma com uma mensagem simples. Emma, sinto muito ter que te contar isso, mas encontrei essas mensagens no celular da sua mãe ontem. Eu saí de casa e vou entrar com o divórcio. Eu te amo e estarei aqui para você sempre que estiver pronta para conversar. Pai. Depois, desliguei meu celular, incapaz de suportar testemunhar a reação dela em tempo real. Quando liguei de volta 6 horas depois, tinha 37 chamadas perdidas e mais de 50 mensagens de texto. A maioria eram de Sarah implorando para eu não seguir com o divórcio, jurando que terminaria tudo com Tyler, pedindo para eu não destruir nossa família. Várias eram de Emma, variando de descrençador, raiva e até 2 de Tyler ameaçando-me por ter arruinado tudo. Liguei para Emma imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque. Pai, a voz dela estava rouca de tanto chorar. Eu sinto muito. Querida, é verdade? As mensagens são reais. Sim, ela quebrou em um choro profundo. Como eles puderam fazer isso com a gente? Eu não sei, respondi honestamente. Eu confrontei o Tyler. Ela disse, entre soluços. Ele admitiu tudo. Disse que não significava nada, que ainda me ama. Como ele pode dizer isso? Depois de dormir com minha mãe. O que você vai fazer? Perguntei suavemente. Eu o mandei embora. Estou na casa da Jace. Por enquanto, eu não consigo enfrentar a mãe. Ela me ligou umas 20 vezes. Você não precisa enfrentá-la até estar pronta. Ou nunca. Se for o que decidir. Você realmente vai se divorciar? Sim, já entrei em contato com um advogado. Houve uma longa pausa. Eu acho que vou me divorciar do Tyler também. Seja o que for que você decidir, estou aqui para você. Obrigada por me contar, pai. Está doendo muito, mas eu precisava saber a verdade. Após conversar com Emma, senti uma dor profunda pela minha filha, mas também alívio por ter tomado a decisão certa em contar a ela. Os próximos dias foram um borrão de consultas jurídicas, busca por um apartamento de curto prazo e arrumação para pegar mais das minhas coisas quando Sarah não estava em casa. A palavra se espalhou rápido entre as famílias. Em poucos dias, todos sabiam, Liam, meus irmãos, a família de Sarah, nossos amigos. As reações foram mistas. A maioria estava chocada e me apoiando, assim como Emma, enquanto alguns, incluindo a irmã de Sarah, tentaram me convencer de que os casamentos poderiam sobreviver à infidelidade e que eu deveria tentar terapia de casal. Recusei. Algumas traições cortam fundo demais para a reconciliação, e essa foi uma delas. A reputação de Sarah estava arruinada. Ela sempre foi a mãe perfeita, a esposa dedicada, ativa na comunidade e na igreja. Agora as pessoas olhavam para ela de forma diferente. Ela tirou licença do trabalho como professora do ensino fundamental depois que os rumores começaram a se espalhar entre os pais. Tyler também enfrentou consequências e eu demiti da empresa de construção. Não conseguia mais vê-lo todos os dias, e francamente, não confiava nele perto de nenhuma das nossas funcionárias depois do que ele fez. Com sua experiência limitada, achar outro emprego com um salário semelhante se provou difícil. Emma voltou para o apartamento dela, mas pediu para Jace ficar com ela para apoio moral. Ela entrou com o pedido de divórcio uma semana depois de descobrir a traição. Quando Tyler veio implorar pelo perdão, ela gravou a conversa e postou nas redes sociais, expondo suas mentiras e manipulações para todos os amigos deles. Talvez tenha sido algo mesquinho, mas não podia culpá-la. Sarah continuou tentando me contactar, enviando e-mails desde que eu bloqueei seu número. Ela dizia que Tyler a havia manipulado, que ela estava vulnerável, que havia cometido um erro terrível,
mas ainda me amava. Não respondi. O processo de divórcio seguiu em frente. 2 semanas depois de sair de casa, recebi uma visita inesperada no meu novo apartamento. Liam. Não havíamos conversado muito desde tudo o que aconteceu. Aconteceu que ele estava fora na faculdade e preferia mandar mensagens de texto a fazer ligações. Oi, pai, disse ele timidamente quando abri a porta. Liam, isso é uma surpresa. Ele deu de ombros. Posso entrar? Sentamo-nos na minha sala de estar esparsamente mobiliada, nenhum de nós sabendo muito bem o que dizer. A mãe está um caos. Ele finalmente falou. Isso não é mais meu problema. Eu sei. Não estou pedindo para você aceitar de volta nem nada, eu só... Ele suspirou. Tudo isso está tão bagunçado, mal consigo olhar para ela, mas ela ainda é minha mãe, você sabe. Eu entendi. Ela é sua mãe e você a ama. Isso não tem que mudar por causa do que aconteceu entre nós e o Tyler. Liam disse, seu rosto se fechando. Eu confiei naquele cara. Jogávamos videogame juntos. Achei que ele era bom para Emma. Todos nós achamos. Eu queria que você tivesse me deixado dar um soco nele quando vi na casa da mãe na semana passada. Isso chamou minha atenção. O Tyler estava na casa? Liam assentiu. Sim, eu parei lá para pegar umas coisas e ele estava lá, conversando com a mãe. Eles estavam discutindo sobre alguma coisa. Quando me viram, os dois ficaram com uma cara de culpa danada. Então, ainda estavam em contato. Não era surpresa, mas ainda assim, decepcionante. Fiquei me perguntando se a Emma sabia. Como você está, pai? Bem, a pergunta me pegou de surpresa. Estive tão focado nos aspectos práticos de desmantelar meu casamento e apoiar a Emma, que não tinha passado muito tempo processando meus próprios sentimentos. Estou sobrevivendo. Respondi honestamente. Alguns dias são mais difíceis que outros. Liam assentiu. Você fez a coisa certa, contando para Emma e indo embora. Eu teria feito o mesmo. O apoio dele significava mais do que ele poderia imaginar. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem da Emma perguntando se poderia vir no dia seguinte. Quando ela chegou, parecia melhor do que eu esperava. Ainda triste, mas mais composta do que durante nossa última conversa. Tenho pensado muito, disse ela, enquanto nos sentávamos à mesa da minha cozinha. Sobre a mãe e o Tyler, sobre o que acontece agora. E eu estou me mudando para Seattle. Recebi uma proposta de trabalho lá no mês passado, mas ia recusar, porque o Tyler não queria sair. Agora não há mais nada me prendendo aqui. Seattle é uma grande mudança. Eu preciso de um recomeço. Pai, todo lugar aqui tem memórias. A casa onde cresci agora está manchada. A maioria dos meus amigos são amigos de casal de quando o Tyler e eu estávamos juntos. Só quero ir para um lugar novo, onde ninguém saiba o que aconteceu. Eu entendi o desejo dela de fugir. Uma parte de mim queria fazer o mesmo. Quando você vai embora? Em 2 semanas. A empresa precisa de alguém para começar imediatamente. Isso é rápido. Eu sei. Mas já encontrei um apartamento e a empresa vai ajudar com os custos de realocação. Ela fez uma pausa. Você ficaria bravo se eu não voltasse por um tempo? Nem mesmo para as festas de fim de ano? Claro que não. Faça o que você precisar para se curar. Ela sorriu tristemente. Obrigado, pai. Você falou com a sua mãe? A expressão da Emma endureceu. Não. Ela fica tentando, mas eu não estou pronta. Não sei se algum dia vou estar. Ela escolheu o marido da filha em vez da família. Quem faz isso? Eu não tive resposta para ela. Um mês após a separação, meu advogado me ligou com notícias. Sarah estava contestando o divórcio, alegando insanidade temporária devido à depressão e pedindo aconselhamento matrimonial antes de prosseguir com o processo. Era uma tentativa desesperada que não iria sustentar legalmente, mas atrasaria o processo. Durante uma audiência preliminar, o advogado de Sarah pintou um quadro de esposa negligenciada em busca de conexão emocional. Segundo eles, eu estava distante há anos, focando no trabalho em vez no nosso casamento. Tyler havia dado a atenção que ela desejava e, em seu estado emocional frágil, ela cometeu um erro lamentável. Era ficção. Claro. Enquanto nosso casamento não fosse perfeito, quem é que tem um casamento perfeito? Eu nunca negligenciei a Sarah, ainda tínhamos noites de encontro 2 vezes por mês, tirávamos férias juntos, conversávamos sobre o nosso dia. A narrativa que criaram foi feita para mudar a culpa, e isso me enfureceu. Meu advogado aconselhou manter a calma, deixar eles fazerem o caso deles e então desmontá-lo metodicamente com evidências. Tínhamos as mensagens de texto mostrando a participação ativa de Sarah e a iniciativa dela no caso. Tínhamos registros financeiros mostrando os presentes que dei a ela ao longo dos anos, as viagens que fizemos, até testemunhos de amigos sobre nosso casamento aparentemente feliz. Mas a evidência mais condenatória veio de uma fonte inesperada. 2 dias antes da nossa próxima audiência, recebi um e-mail de Tyler com o título A Verdade sobre Sarah. Normalmente, eu teria apagado qualquer coisa dele sem ler, mas algo me fez abrir essa mensagem. James, eu sei que você me odeia e você tem todo o direito de odiar. O que eu fiz foi imperdoável e perdi tudo por causa disso. A Emma, meu trabalho, meus amigos. Não estou pedindo perdão nem simpatia. Estou escrevendo porque você precisa saber a verdade sobre como as coisas começaram com a Sarah. Ela está dizendo para todos que eu a manipulei, que ela estava vulnerável e eu aproveitei disso. Não foi isso que aconteceu. A Sarah me procurou depois da grande briga que a Emma e eu tivemos sobre filhos. A Sarah me convidou para ir lá quando você e a Emma estavam fora. Ela disse que queria conversar sobre como lidar com a situação, mas quando eu cheguei lá,
ela tinha vinho esperando e estava vestida de forma diferente. Ela me disse que sempre me achou atraente e que a Emma me dava por garantido. Ela disse que merecíamos nos sentir bem. Não estou jogando toda a culpa. Eu poderia ter dito não. Eu deveria ter dito não. Mas a Sarah sabia exatamente o que estava fazendo. Isso não foi um momento de lapsos de julgamento. Ela orquestrou tudo isso. Tem mais, a Sarah me disse que estava infeliz há anos e estava planejando te deixar de qualquer jeito, uma vez que o Liam terminasse a faculdade. Ela disse que o caso nos deu uma estratégia empolgante de saída. Essas foram as palavras exatas dela. Tenho gravações de algumas das nossas conversas, onde ela fala sobre isso. Comecei a gravar depois que fiquei preocupado que ela pudesse distorcer as coisas se fossemos pegos. As gravações estão anexadas a esse e-mail. Novamente, não estou pedindo perdão. Só achei que você merece saber que está sendo manipulado no tribunal. Tyler. Eu toquei as gravações com as mãos tremendo. Não havia dúvida da voz de Sarah, falando sobre seus planos de me deixar, como ela estava se desligando do casamento há anos e como Tyler estava ajudando a fazê-la se sentir viva novamente. Em um trecho particularmente perturbador, ela ria sobre como Emma era ingênua, dizendo que ela achava que o maior problema dela era decidir quando ter um filho. Encaminhei tudo imediatamente para o meu advogado. Embora o testemunho de Tyler por si só não significasse muito, dado o caráter dele, as gravações eram evidência irrefutável da premeditação de Sarah e da falta de remorso. No dia seguinte, meu advogado apresentou a nova evidência para a equipe jurídica de Sarah. Dentro de poucas horas, ela retirou a contestação e concordou com os meus termos originais. O divórcio seria finalizado em 90 dias. Emma se mudou para Seattle como planejado. Ela me ligava regularmente, e cada vez ela parecia um pouco melhor, um pouco mais forte. Estava fazendo amigos no novo trabalho, explorando a cidade, até considerando adotar um cachorro para a companhia. Jantei com um cara do departamento de marketing ontem à noite. Ela me contou em uma das ligações, 3 meses após a mudança. Só como amigos, ela acrescentou rapidamente, mas foi bom conversar com alguém novo que não sabia de toda a minha bagagem. Isso é ótimo, Emma. Você merece ter boas pessoas na sua vida. E você, pai, está saindo para jantar com algum amigo? Eu ri. Ainda não. Estou me acostumando a ficar sozinho. Você tem 52 anos. Pode conhecer alguém. Talvez um dia. Eu aceitei. Por enquanto, estou focando em mim mesmo. E eu estava. Comecei a malhar, jogar raquetebol com colegas de trabalho. Até me inscrevi em uma aula de culinária, já que minhas habilidades culinárias se limitavam a grelhar e usar o micro-ondas. Antes de o divórcio ser finalizado, eu estava lentamente construindo uma nova vida para mim. A situação do Liam era mais complicada. Ele continuava dividido entre a raiva que sentia pela mãe e a conexão profunda que ainda tinha com ela. Ele a visitava ocasionalmente, mas mantinha distância emocional. Ele me disse que ela parecia desesperada para consertar as coisas, constantemente relembrando o passado e chorando sobre seus erros. Ela está vendo uma terapeuta agora, ele mencionou durante um dos nossos jantares semanais. Ela está tentando entender por que fez o que fez. Isso é bom, eu respondi de forma neutra. Ela precisa trabalhar através dos problemas dela. Ela perguntou sobre você. Queria saber se você está saindo com alguém. Eu suspirei. Diga a ela que minha vida pessoal não é mais problema dela. Sarah fez várias tentativas de me contatar diretamente à medida que o divórcio estava perto de ser finalizado. Ela me enviou uma carta escrita à mão, pedindo desculpas pela dor que causou, alegando que a terapia ajudou a perceber que estava sofrendo de depressão não diagnosticada e de uma crise de meia-idade. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar pessoalmente, apenas para conversar. Eu recusei. Qualquer fechamento que ela procurasse teria que vir de dentro dela mesma, não de mim. No dia em que o meu divórcio foi finalizado, fui a um bom restaurante, pedi uma boa garrafa de vinho e fiz um brinde aos novos começos. Enquanto estava sentado ali sozinho, refleti sobre os últimos meses. A dor não desapareceu completamente. A traição deixa cicatrizes que nunca desaparecem por completo, mas ela se tornou uma dor suportável. Eu perdi minha esposa, sim, mas mantive minha dignidade, meu relacionamento com meus filhos e meu senso de mim mesmo. No final, isso significou alguma coisa. Um ano depois, a vida encontrou um jeito de se acomodar em novos padrões com o tempo. As bordas afiadas do trauma gradualmente se suavizaram e o que antes parecia insuportável se tornou simplesmente parte da minha história. Emma prosperou em Seattle. Ela recebeu uma promoção no trabalho e começou a namorar novamente, cautelosamente no começo, depois com crescente confiança. Ela até começou a falar com a mãe novamente, embora o relacionamento delas continuasse frágil e limitado a ligações ocasionais. Tyler se mudou para o Arizona depois do divórcio, aparentemente para morar com um primo, de acordo com as atualizações nas redes sociais que a Emma viu. Ele estava trabalhando como garçom e parecia estar tendo dificuldades. Nenhum de nós desperdiçou muito tempo se sentindo mal por ele. Sarah vendeu nossa casa familiar, muitas memórias, disse ela ao Liam, e se mudou para um condomínio no centro da cidade. Ela continuou ensinando, mas mudou de escola. Pelo que soube, ela se manteve mais reservada, com seu círculo social reduzido consideravelmente após o escândalo. Quanto a mim, eu estava indo melhor do que esperava. A empresa estava prosperando sob minha gestão e recebi uma oferta para me tornar sócio, algo que sempre quis, mas havia adiado enquanto me concentrava nas obrigações familiares. Eu até comecei a namorar, mas nada sério.
apenas jantares e filmes com uma mulher que conheci na minha aula de culinária. Teresa também estava divorciada, com filhos já adultos. Ela entendia a bagagem que vem com a reconstrução da vida aos 50 anos. Nós fomos devagar, ambos cuidadosos com nossa independência conquistada com esforço. Emma voltou para casa no Natal daquele ano, sua primeira visita desde que se mudará. Decidimos fazer um pequeno encontro na minha nova casa, apenas nós três, mais Teresa e sua filha, que estava na cidade. Lia inicialmente convidou Sarah também, pensando que poderia ser uma chance de reconciliação, mas eu expliquei suavemente que, embora eu tivesse seguido em frente, não estava pronto para socializar com ela. Enquanto nos sentávamos à mesa de jantar, rindo de uma das histórias de faculdade de Liam, olhei para os rostos das pessoas que eu mais amava no mundo, em meus filhos, resilientes, apesar de tudo o que tinham enfrentado, Teresa, calorosa e compreensiva ao meu lado, até a filha dela, uma nova adição ao nosso encontro, se encaixava perfeitamente na nossa dinâmica. Estávamos diferentes de como éramos um ano atrás, mudados de maneiras profundas e irreversíveis pela traição e pela perda, mas não estávamos quebrados. Havíamos reconstruído, rearranjado, criado algo novo a partir dos escombros. Mais tarde, depois que as louças foram guardadas e todos se mudaram para a sala para tomar café, Emma me puxou para o lado. Eu vi a mamãe ontem, disse ela, em voz baixa. Como foi isso? Difícil, mas necessário, eu acho. Ela se desculpou novamente por Tyler, por me machucar, por destruir nossa família. Ela parece genuinamente arrependida. Eu acredito que ela esteja, eu disse, surpreso por perceber que eu realmente quis dizer isso. O arrependimento às vezes chega tarde demais, mas ainda é real. Emma assentiu. Ela perguntou sobre você. Queria saber se você estava feliz. O que você disse a ela? A verdade. Que você está construindo uma boa vida, que merece toda a felicidade que encontrar. Ela olhou em direção à sala, onde Teresa estava mostrando a Liam fotos de sua recente viagem à Itália. Eu gosto dela, aliás, Teresa. Ela parece ser gentil. Ela é. Eu confirmei. Mas estamos indo com calma. Inteligente, Emma sorriu. Você já pensou como tudo seria diferente se você não tivesse visto aquelas mensagens naquele dia? Se você não tivesse me contado a verdade? A pergunta me pegou de surpresa. Às vezes, nós ainda poderíamos estar vivendo uma mentira. Todos nós. Você merecia mais do que isso. E você também, pai. Ela me abraçou apertado. Obrigada por ter a coragem de destruir tudo. De uma maneira estranha, você nos salvou ambos. Eu abracei minha filha, pensando sobre escolhas e consequências, sobre perda e renovação. Um ano atrás, descobri uma traição que destruiu a vida que eu achava que tinha. Eu me afastei de um casamento de 29 anos, expus verdades dolorosas e atei fogo às mentiras confortáveis que todos nós estávamos vivendo. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas agora, aqui em minha nova casa, com meus filhos saudáveis e em processo de cura, com a possibilidade de um novo amor à vista, eu sabia sem dúvida que também tinha sido a coisa certa. Alguns diriam que eu agi impulsivamente, fazendo as malas, entrando com o pedido de divórcio, encaminhando aqueles prints para Emma. Mas eu não me arrependia. Sarah e Tyler fizeram suas escolhas e eu fiz as minhas. Agora eles estavam vivendo com as consequências de seus atos, assim como eu estava vivendo com as consequências dos meus. A diferença era que eu podia olhar no espelho todas as manhãs com o meu respeito próprio intacto. Quando Emma se juntou aos outros, eu fiquei um momento na cozinha. Através da porta, eu podia ver minha família mudada, mais resistente, quebrada, mas se recuperando. Levantei minha xícara de café em um brinde silencioso à verdade, por mais dolorosa que fosse, à coragem, mesmo quando custa tudo, e às segundas chances, conquistadas com esforço e preciosas.